Eu fui hoje ao lançamento do Programa de Investimento em Logística 2015-2018. E eu ouvi aqui os senadores da oposição falando agora daquilo que eles não davam conta de fazer e duvida que a presidenta Dilma vá fazer. Ouvi senador falando que, mais uma vez, vai ter frustração. Eu quero, senador Paulo Paim, dizer que realmente os senadores da oposição ficarão frustrados com as ferrovias que serão construídas, com as rodovias que serão construídas, com rodovias que serão modernizadas, com portos que serão modernizados, com aeroportos que serão modernizados, para dar conta do desenvolvimento do Brasil, da circulação da sua riqueza. Mas a história é assim: os cães ladram e a caravana passa. E a caravana do desenvolvimento vai passar e nós vamos continuar ouvindo a oposição falando de frustração. A frustração de um governo que gerou mais de 20 milhões de empregos, que colocou milhões e milhões de filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras para estudar nas universidades. O que essas pessoas que reclamam e que xingam e que criticam de forma, às vezes, até odiosa, e aqui eu não estou falando dos senadores, mas que a gente vê nas redes sociais e, às vezes, nos bares, nos restaurantes, agredindo cidadãos livres, é de ódio. É de ódio porque o filho do vaqueiro agora estuda na mesma universidade, senador Paim, do que o filho do fazendeiro. O filho do operário da construção estuda na mesma faculdade, lá no exterior, nas melhores faculdades do mundo, universidades do mundo, junto com o filho dos grandes industriais. Isso eles não toleram. Trabalhar para que todos possam um dia ter igualdade de oportunidades, essas pessoas não toleram. Elas não toleram. Não toleram que os aeroportos estejam lotados, que os pobres possam viajar de avião. Não tolera. Por quê? Durante séculos, muitos séculos, esses espaços eram reservados, senador Garibaldi, apenas para esses poucos que hoje criticam. Mas a presidenta Dilma, com a sua equipe de governo, vai dando rumo ao governo. E esse não é um governo de 4 meses, como disse a presidenta, é um governo de 4 anos. E as coisas vão acontecendo. Esse governo não suprime direitos, mas eu até, às vezes, imagino o que estaríamos discutindo nessa casa hoje, senador Paim, segundo o que dizia, o que seria então ministro do candidato que concorreu com a presidenta Dilma, de que precisava tirar o poder de compra do salário mínimo. Esses provavelmente estivessem aqui hoje defendendo acabar com o 13º, com o direito a férias, coisa que no último governo tucano Demo foi cogitado e apresentado por aquele governo, essas possibilidades. Mas não, o governo da presidenta Dilma é um governo que garante direito, corrige os malfeitos e aponta para o país um conjunto de obras de infraestrutura
que prepara o país para um novo momento do desenvolvimento. E isso, para alguns, é intolerável. Pensar o país para o futuro, pensar o país para dar resposta à capacidade de trabalho, de geração de riqueza do povo brasileiro, incomoda. Mas nós, aqui da base do governo, vamos apoiar a presidenta Dilma e o governo que está aí para continuar conduzindo o país no rumo de ser protagonista, né, no mundo. Não é pouco a aprovação do Banco do BRICS, que contraria os interesses norte-americanos e contraria os interesses daqueles que defendem os interesses norte-americanos aqui. Porque a construção de um novo polo econômico vai polarizar com a hegemonia econômica dos Estados Unidos. Aí tem setores no Brasil que pretendem que o Brasil se destitui, que o Brasil quebre, que o Brasil não avance, para que ele não tenha condição de permanecer no BRICS e assim, desta forma, tentar destruir o BRICS, que vai polarizar contra os interesses neoliberais, capitaneado principalmente pelos Estados Unidos. Hoje, a presidenta Dilma, ousada, disse que, apesar das dificuldades, apesar de ainda não termos superado todos os problemas, mas nós precisamos superar os problemas e desenvolver o país. Nós precisamos de superar os problemas e preparar o país para um novo ciclo de desenvolvimento. E virão outros programas de investimentos para a área de energia, para petróleo, gás e energia. Virão outros programas de investimento para continuar o Minha Casa Minha Vida. Aqueles que pensam ou que dizem, por desconhecimento, por ignorância ou por má fé, que o programa Minha Casa Minha Vida acabou, que está parado, está mentindo para si e para a sociedade brasileira. Porque o governo tem o comando. Quem rege o governo é a presidenta Dilma. Aí não dá para vir aqui e dizer, não, a presidenta terceirizou o governo. Isso só na cabeça de quem defende terceirização mesmo. Porque aqueles que compreendem, conhecem e sabem da competência e das qualidades da presidenta Dilma, sabem que ela tem o comando e que articula, junto com o vice-presidente da República, aqui a base de apoio para tocar o desenvolvimento brasileiro. Não tinha me inscrito hoje, senador Paim, para falar dessas coisas, mas eu fui provocado e quis responder. Temos que os 12 minutos que me restam não dê para falar do tema que eu me inscrevi para falar aqui hoje, que é sobre a questão da terceirização do tal 4330 ou 30 aqui na Câmara ou 30 aqui no Senado. Mas, senhores e senhoras senadoras, a tecnologia, a ciência, a produção material e tudo que diz respeito à atividade humana sobre a Terra tem no trabalho suas raízes mais profundas. A centralidade do trabalho determinou a nossa sociedade e nosso modo de vida. Assim é que o trabalho modelou a nossa cultura e a nossa economia. Ditou um dado percurso daquilo que chamamos progresso. Com o trabalho, matamos nossa fome, vestimos nossos corpos, construímos nossos abrigos e mantemos as nossas famílias. Mas ele também permite que a sociedade humana possa extrapolar esse conjunto de necessidades mais imediatas. Não se trata apenas de construirmos um índice ótimo de riqueza material, mas também de construirmos índices
índices que permitem a existência da arte e da matemática. Além disso, o trabalho pressupõe lazer como sua necessária contrapartida. O vínculo do trabalho com a escravidão é histórico. Encontramos, com variações das mais diversas culturas, o emprego de mão de obra escrava. Os gregos, os inventores da ocidentalidade e da razão que utilizamos, foram escravocratas. As pessoas capturadas faziam parte do butim de guerra. A escravidão era algo, em princípio, não questionado. A guerra, pai de todas as coisas, na dicção de Heráclito, 535 a.C. a 475 a.C., fornecia mão de obra escrava para o vencedor. Somente 2.500 anos depois, o filósofo, dramaturgo e poeta alemão Bertolt Brecht, nascido em 1898, falecido em 1956, nos pergunta em um poema: quem construiu Tebas de 7 portas? Nos livros vêm os nomes dos reis. Mas foram os reis que carregaram as pedras. No dia que ficou pronta a muralha da China, aonde foram parar os seus pedreiros? Senhor presidente, a crônica transformou esses trabalhadores em anônimo. Seu trabalho desapareceu magicamente nos escaninhos do tempo. A nossa leitura da história ainda é muito restrita e pouco sabemos das vidas privadas ou das mentalidades de tais personagens, embora a impressão que nos domine seja a de apagamento dos papéis menores da história. O poeta José Chagas tem 2 versos seminais que dizem: se o que nos consome fosse apenas a fome, então cantaria o pão. Interpreto esses versos como a necessidade íntima que todos temos de ultrapassar a fome, a mais elementar que sentimos. Vou me consumindo por não saber responder com a certeza que gostaria de ter, se o trabalho dignifica ou alvita o homem. Ao mesmo tempo, reconheço que cantar o pão ainda é uma necessidade maior fisiológica. A fome física nos consome tanto quanto a fome de justiça, e o trabalho mantém na sua zona de claro e escuro. Dignifica ou alvita os outros? Dignifica uns e alvita os outros. Senhoras e senhores senadores, um marco para entendermos o trabalho na nossa cultura está na primeira Revolução Industrial. O avanço do mercantilismo e a criação de mercados internacionais num contexto colonialista implica em mudança de escala na produção. Além desse fato, por si só preocupante, a Revolução Industrial começou a explorar o trabalho humano ininterruptamente, pouco importando se era trabalho de homens, de mulheres ou de crianças. Também pouco importando a duração da jornada de trabalho, que frequentemente ultrapassava 16 horas dias. A Revolução Industrial, que começou na Inglaterra e depois espalhou-se pelo mundo, retomou a escravidão sob uma nova perspectiva e um novo conceito. Tolstói, o grande autor russo, a chamou de escravidão branca. Seus grilhões são invisíveis, mas bastante funcionais. Entre os seus elementos básicos constam-se os baixos salários, a jornada extenuante e os acidentes de trabalho, além do sentido genérico da precariedade que perpassa toda a época do pós-revolução industrial, atingindo em cheio a contemporaneidade.
Senhor presidente, imagine como não foi árduo conquistar direitos trabalhistas neste velho cenário. No entanto, eles foram reivindicados e, paulatinamente, foram sendo incorporados à esfera dos ganhos legais dos trabalhadores. A própria ideia do trabalho veio mudando. O mundo passou a olhar para o trabalho fabril, algo totalmente diverso da produção artesanal ou da agricultura ou da pecuária então praticados. O trabalho trouxe algo ainda mais importante, a multiplicação das horas trabalhadas. Em um dia de 24 horas, bastam 3 trabalhadores em regime de 8 horas para completar o dia de trabalho. Se forem 50 milhões de trabalhadores formais, caso similar ao do Brasil de hoje, em um único dia de 24 horas, são trabalhadas 1 bilhão e 200 mil horas. Esse número equivale a mais de 135 mil anos embutidos dentro de um único dia. É impressionante pensar no poder do trabalho, o poder que atua alongando o tempo, alterando radicalmente a face do planeta. Resta lembrar que hoje, no Brasil, 25% desses empregos formais são ocupados por contrato em empresas terceirizadas. Não é, portanto, à toa que o trabalho é fundamento constitucional. Seu poder transformador é imenso. O artigo 1º da Constituição Federal o caracteriza como possuindo valor social ombreado à dignidade da pessoa humana. Ele se reveste de um valor intrínseco e é direito social, no artigo 6 da Constituição Federal. A Constituição Federal também reconhece um sem número de ganhos específicos, dentre os quais igualdade de direito entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Hoje, aqui no Senado, para compartilhar as nossas... Aqui no Senado, recebemos para compartilhar as nossas inquietações e pensar soluções sindicalistas, empresários, procuradores, juízes, para um debate público realizado, com a mediação e debate em pleno de mediações sobre o famigerado projeto de terceirização. Não queremos nem devemos aprovar projetos de tal magnitude que toque de caixa. Consultemos também a sociedade civil. O viés da globalização é, sem dúvida, um dos assuntos da pauta de discussão que o Senado Federal debaterá nesse tema. Dentro do cenário econômico mundial, como entender a questão chinesa, asiática, lato sensu do trabalho. A organização do trabalho em alguns países sino-asiáticos se assemelha, para o nosso ponto de vista social e para a nossa legislação, à escravidão branca. Há quase total ausência de direitos trabalhistas para remuneração nesses países, tem sido vetor de deslocamento da produção de escala para essas áreas de fronteiras desguarnecidas. Mas isso não pode, de maneira alguma, nos levar a transigir em defesa dos direitos dos trabalhadores. Podemos e faremos valer outros diferenciais para a atração de investimento. Senhor presidente, José Medeiros, o trabalhismo brasileiro joga suas raízes no populismo de Getúlio Vargas, que reconheceu os direitos dos trabalhadores e elaborou regras benéficas para os trabalhadores brasileiros. Nossas leis trabalhistas são favoráveis aos trabalhadores, mas ainda assim sabemos da instabilidade pela qual passa o trabalhador brasileiro.
ele permanece, se não for terceirizado, menos de 6 anos no mesmo emprego. Esse número cai para 2,7 anos para os terceirizados. Pergunto se queremos piorar ainda mais esses números. Já vivemos na precariedade, meus amigos e amigas. Não é possível aceitar a imposição de um projeto que relativize completamente o trabalho e a vida dos nossos trabalhadores. Tenho certeza de que todo trabalhador brasileiro deseja viver com dignidade. Como consegui-lo? Espero que na tramitação do projeto aqui no Senado possamos apontar soluções adequadas para tal questão. Nossa defesa do trabalhador terceirizado deve ser intransigente. Certamente é aproximando as condições brasileiras de produção das condições asiáticas de produção que certamente não é aproximando as condições brasileiras de produção das condições asiáticas de produção que resolveremos os problemas da economia brasileira. Há outras questões que subjazem ao crescimento, como a questão tributária, que torna a concorrência por parte do mercado brasileiro menos justa. Para terminar, os empregados de empresas prestadoras trabalham até 3 horas terceirizados, trabalham até 3 horas semanais a mais do que os trabalhadores contratados diretamente. Nessas empresas, o calote não é incomum. As empresas que oferecem serviços de terceirização não passam por controle rigoroso e frequentemente ouvimos falar de empresas que faliram, que simplesmente desapareceram sem pagar as verbas rescisórias, por exemplo. Por fim, a apropriação do trabalho no modelo escolhido de terceirização do PLC número 30 de 2015 é mais uma afronta ao trabalhador brasileiro. Se precisamos melhorar o desempenho econômico do país, então que as políticas públicas visem outros caminhos. Não é possível retirar direito dos trabalhadores, terceirizados ou não, direitos assegurados por causas pétreas em nossa Constituição. Por fim, terminando, quero agradecer a oportunidade e dizer que esse debate da terceirização, para mim, até hoje, eu não sei a quem ele interessa. Penso que ele desconstrói a cultura das empresas, penso que ele precariza as condições de trabalho e penso que ele vai baixar a qualidade da produção brasileira com essa questão da terceirização. Obrigado e uma boa noite aos senadores e senadoras. Com a palavra, a senadora Rose.